Sarp pergunta o que fizeram com seu filho Doruk. Nezir diz que não fez nada. Doruk está bem e vivo. Su implora que ele liberte sua filha e netos, caso ele não saiba. Ele deu a localização de Sarp para que não sejam inimigos. Todos olham para ele surpresos e Sua confessa que sabia do microfone do hotel. Por isso deu o nome da cidade onde ficava a casa de campo, para que ele próprio pudesse pegar Sarp com as mãos. Sarp e Munir se entreolharam. Nezir diz a Sarp que em breve receberá grandes notícias, então deve se preparar. Sarp pergunta o que eles devem estar preparados e Nezir responde que para seu casamento, ele apenas lhe dirá que está pensando em se casar com sua ex-mulher ou com sua nova esposa, embora não importe, qualquer um está bem. Já que as crianças que correm em seu jardim serão filhos do próprio Sarp, todos saem da sala e um Sarp surpreso bate na porta gritando para Nezir que ele está completamente louco. Sua diz a Sarp que é claro que Nezir deveria escolher para se casar é Bahar, já que Peril não tem nada a ver com isso e nunca a amou. Sarp sabe que está certo e pensa com medo. Peril chega ao quarto de Bahar e pergunta se as crianças querem brincar com Ali e Omer. Elas dizem que sim e os deixam entrar. Peril pergunta a Bahar se eles podem conversar um pouco, mas Bahar responde que não tem nada para conversar. Peril diz a ela que talvez haja algo e espera por ela no corredor. Bahar decide ir com ela e pergunta o que há de errado. Peril pede que ele a ouça com atenção, sem contestar imediatamente. Ela diz a ele que Nezir não odeia Bahar, mas ele a odeia, então se ele se casar com ela não irá machucá-la, embora possa matá-la. Além disso, Peril diz a ela que se ela se casar com ele poderá se libertar da miséria que a acompanhou nos últimos anos. Seus filhos estudarão em escolas melhores e onde quer que ela vá será respeitada como esposa de Nezir, basicamente salvaria a vida dele. Em vez disso, ela já viveu com todos esses luxos. Bahar começa a ficar bravo e pergunta-se então, como não tem dinheiro, sua única opção é conviver com um homem malvado e maluco. Peril esclarece que não é hora para ressentimentos e diz que ainda tem uma oferta adicional. Se ela se casar com ele, ele lhe pagará uma grande quantia em dinheiro. Então, quando Nezir a deixar ir, ela continuará a ter uma vida boa. Ela deve pensar no bem de seus filhos. Bahar apenas olha para ela, diz que pensou bem e volta para seu quarto. Quando Bahar abre a porta vê que Doruk não está e pergunta por ele, Nizam responde que está no banheiro. Bahar bate na porta do banheiro e pergunta ao filho se ele precisa de ajuda. Lá dentro vemos Doruk pintando os braços com alguns marcadores de Ali e Omer. Ele quer fazer uma tatuagem como a de Nezir. Doruk diz à mãe que está bem e que sairá em um momento. Kisme se encontra com Arif e lhe mostra uma foto de Nezir. Ela diz que o nome dele é Nezir e que ele é um empresário rico e muito sombrio. A atual esposa de Sarp estava noiva do filho daquele homem. Curiosamente, uma noite, quando Sarp Sesmeli sofreu um acidente, o filho de Nezir também morreu num acidente de trânsito. Arif pergunta se ela tem certeza sobre o acidente e Kisme responde que não. Um homem rico e de negócios teve que encobrir bem a morte do filho e fingir que foi um acidente. Arif pergunta por que aquele homem faria isso e Kisme diz que Nezir não é alguém que simplesmente mandaria o assassino de seu filho para a prisão. Além disso, se Sarp se defendesse dizendo que foi legítima defesa, eles não lhe dariam muito tempo e ele sairia em liberdade. Por isso Nezir o sequestrou. Arif pergunta onde estão todos. Kisme pede que ele se acalme porque estão tentando descobrir sua localização, mas o terreno onde ele mora é enorme. Arif fica chateado e pede que ela vá à polícia ou faça algo urgente, mas Kisme diz que não pode agir sem ter certeza e não tem intenção de perder a cabeça na frente de Nezir. Arif olha para a foto necessária e diz que precisa entrar em contato com alguém para saber se teve notícias de Bahar. Nezir está em seu escritório com Azim e falando ao telefone. Nezir pergunta com raiva para a pessoa ao telefone, como é possível que ele saiba disso até agora, é algo pelo qual eles estão pagando uma boa quantia em dinheiro. Ele pergunta qual é o nome da mulher que está se tornando um problema e anota o nome de Kisme em um caderno. Então ele manda investigá-la e reunir todas as informações que puderem sobre ela. Após desligar a ligação, Nezir se senta e avisa Azim que o dono do café encontrou um bom advogado, alguém que os está investigando e até tem conhecimento da morte de Mert. Azim pergunta se ele quer que ele faça suas próprias pesquisas também, mas Nezir responde que não é necessário, pois ele tem muito o que fazer em casa. Azim olha para o caderno. Kisme chega ao bairro de Arif.
ela caminha até o refeitório onde Enver está servindo e o chama pelo nome. Ela se apresenta como Kisme, advogada de Arif e Yusuf. Enver conta a ela que depois de falarem ao telefone ele estava esperando para falar com ela e saber como estava tudo, já que não tiveram notícias de Arif. Kisme diz a ele que Arif está se sentindo muito bem e até lhe manda cumprimentos. Enver pede que ele vá ao refeitório para que possam conversar à vontade. Kisme diz a ele que ele não veio apenas para dizer olá e gostaria de saber se gostaria de visitar Arif amanhã. Enver responde com entusiasmo que adoraria vê-lo, embora algumas pessoas possam ter uma visita prioritária antes dele. Kisme diz a ela em voz baixa que é algo que já foi consertado, mas ninguém pode saber ou ela, como sua advogada, terá problemas. Enver, um pouco preocupado, diz a ela que então eles preferem não ir, ela não se sente bem quebrando as regras. Kisme informa que Arif é quem pediu para vê-lo e conversar em particular, então é melhor ele ir, porém, seria melhor se nem mesmo sua esposa Tice descobrisse isso. Enver pede que ele pelo menos a informe que o advogado de Arif veio vê-lo para que ela se tranquilize. Kisme aceita e pede que não falem mais nada além disso, pois é algo muito delicado. Enver responde que sim e que a última coisa que ela quer é colocar Arif em apuros. Kisme pergunta se ele tem muito apreço por Arif e Enver, a ponto de chorar, responde que Arif é um homem com um coração de ouro, ajuda a todos com seus problemas sem esperar nada em troca e até ajudou sua filha e seus netos nos momentos mais difíceis do passado. Sem falar sobre como ajudou Seida, Kisme pede que ela não chore, pois ele só veio trazer boas notícias. Enver olha para ela e diz que a melhor notícia que pode lhe dar é que Arif foi libertado da prisão, não tem nada a ver com o assassinato de Yelis e tem certeza de que outra pessoa colocou a arma no refeitório para incriminá-lo. Kisme diz a ele que sabe que Arif não é o responsável, mas seu pai, Yusuf, tem algo a ver com o caso. Enver olha para ela muito surpreso. À noite, Nezir e seus homens entram na sala onde Munir, Sarp e Su estão trancados. Sarp, sem hesitar, pergunta rapidamente se o que ele disse hoje sobre seu casamento foi uma piada. Nezir responde que não está brincando e que o casamento deles é real. Sarp tenta acertá-lo, mas antes de fazê-lo um dos guardas o impede e não permite. Sarp grita com Nezir prometendo matá-lo. Nezir pede uma arma a Azim e aponta para Sarp no pescoço, porém, em vez de atirar, ele bate na cabeça dele e o deixa inconsciente no tapete. Ele verifica seu pulso e diz que ainda está vivo. Nezir devolve a arma para Azim e ordena que ele atire e mate seu irmão, pois ele não suporta ver tantas pessoas em um só lugar. Azim pega a arma e aponta diretamente para Munir, mas demora. Munir abre os olhos e pede que ele atire, porque senão eles vão matá-lo. Azim abaixa a arma e pede a Nezir que o mate de uma vez por todas. Nezir mira direto no coração de Azim, mas alguns segundos depois o parabeniza, já que a família sempre vem em primeiro lugar. Nezir vai até a porta e pergunta o que seus convidados comerão no jantar. Azim responde que frango e Nezir ordena que a comida seja trazida para eles agora. Um dos guardas entra com uma galinha viva nas mãos e a deixa no chão. Nezir deseja que eles aproveitem o jantar e sai da sala. Todos se olham com muita frustração. Nezir para por um momento e se vira para olhar para Azim, depois segue seu caminho. Azim deixa uma lágrima cair de seus olhos e caminha atrás de seu chefe. Enver volta para casa e, muito feliz, cumprimenta a Tice. Ela pergunta se as coisas correram bem no trabalho hoje e Enver, sorrindo, responde que sim. Ele tinha muitos clientes no café que saíram muito felizes. Além disso, ele tem outras novidades. A Tice pergunta se é Bahar, mas Enver responde que não, é o advogado de Arif. Ela foi visitá-lo no café e disse que Arif está bem. A Tice pergunta o que ele lhe contou. Sobre o caso, Enver responde que a advogada também está convencida de que Arif é inocente, então ela faz o possível para salvá-lo. Sirin entra na cozinha e cumprimenta seu pai, que conta a Tice que pela manhã conversou com Seida e ela confessou que havia mentido para eles na noite anterior sobre ir jantar com alguém quando na verdade estava limpando o refeitório para ele. Poderia funcionar hoje. Ela se comporta ainda melhor do que qualquer filho. Sirin sorri ao ouvir o pai e diz que essa menina é uma boa pessoa. Enver vai para o quarto dela e Sirin sorrindo diz à mãe que é um alívio que Seida não tenha jantado com Henry. Ele até a tratou mal e negou o convite para jantar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever.